Olha só a história que eu vou te contar agora. Segundo o cidadão aqui de Bipitanga, já tem 87 anos de idade, ele pediu que eu contasse essa história. Faça um pouco de Lampião, se eu conhecia, eu falei que não conhecia a história, ele me contou. E a finalidade é os revoltosos, que ele me contou a história também. Uma panela que os revoltosos deixou aqui, do outro lado do rio, mais ou menos uns 300 metros do fundo daquela casinha, lá no alto da montanha lá que você tá vendo, ó. Mais ou menos na direção daqueles pés de aroeira. Revoltoso deixou aí uma panela. Do lado de lá é o município de Macaúbas, aqui na Bahia. E do lado de cá do rio, o município de Bipitanga. Acho que nessa época, ele não tem muita certeza o ano, o município de Macaúbas chamava Vila. E Bipitanga, Barro Vermelho. Vamos lá? Ele disse que Lampião, para ele, foi um dos homens mais valentes que já existiu até hoje na Terra. Que o Lampião, ele não gostava de gente traidor. Traidor, ele mandava matar? Não. Traidor ele mesmo matava. E a história dos revoltosos? Se eu já ouvi falar em Horácio de Mato, falei, já ouvi falar. Renato Totan falou muito nesse Horácio de Mato. Pois era um homem também, valente também. E além de valente, sabia oração tão forte que policial perseguia ele para matar. Já chegou a vez de 2 policiais atirar ao mesmo tempo nele e só furava o paletó. Bala não pegava nele. Sabia oração. Ele disse também que se Lampião soubesse a metade das orações que sabia o Horácio de Mato, Lampião tinha dado trabalho, viu? Para morrer. Não tinha morrido naquela emboscada. Então vamos lá. A história da panela revoltoso que deixou para os políticos é que ele falava que antigamente as eleições que tá vindo aí agora 2020, hoje é 24 de setembro de 2020, tá chegando, que os políticos cozinhavam principalmente carne para dar ao povo, né, comida. Então o revoltoso tinha essa panelona aqui, dizendo que pesava mais ou menos de 80 quilos para frente. E também tinha uma trempe. Existia burro de carga para carregar as coisas do revoltoso, e um dos burros era só para carregar essa panela, do jeito que era pesada. A panela e a trempe. A borracha dessa panela, segundo ele, foi feita pelo molde de um pneu de uma charrete. Então ele dizia que essa panela ficou aí por revoltoso com a letra P cravada, feita de ponta de faca na panela, PP. Quando perguntaram o Horácio de Mato, dizendo que ele já estava no fim dessas caçadas que eles faziam, do roubo, que o que eles faziam revoltoso era roubo. Revoltoso, eles roubavam dos pobres, roubava também dos ricos também, que esses fazendeiros invadiam as fazendinhas para roubar o gado, para comer e só comer as carnes boas. Diz que onde eles ficavam, o urubu, de longe dava para ver o movimento dos urubus fazendo festa com carne, trepa e tudo. Eles só comiam a carne boa. E Lampião, a diferença de Lampião, segundo ele, é que Lampião, quando roubava, invadia a cidade e roubava, dava para os pobres. Diferente dos revoltosos que só fazia roubar os pobres e ainda judiava ainda. A fazenda que eles ficavam, chegava a ficar até 40 dias numa fazenda, o que fazia dó ver. Então o revoltoso era diferente de Lampião. Então vamos à história da panela. A panelona ficou aí. Muita gente que vê essa panela, mais ou menos lá na direção daquelas aroeiras lá, não mexia com medo de pegar e os revoltosos voltar
e judiar das famílias. Panela era o mundo, velho. Aí perguntaram ao Horácio de Matos, ele falou, deixou para os políticos cozinhar coisa para dar ao povo. E de 4 em 4 anos precisa trocar só a borracha dessa panela. Ó, então, o que ele quis dizer com isso? Que política em muitos municípios do Brasil virou tipo essa panela que os revoltosos deixou os políticos. Forma tipo uma panela. O prefeito indica quem ele quer que governa no próximo mandato. No outro ele quer voltar. Quando ele cansar, ele quer colocar um filho ou irmão. Então, na política também, da panela que eles formam, só está trocando a borracha. Essa é a história do revoltoso.